desta live, e nós queremos pedir a todos agora mesmo, tu que estás a acompanhar conosco aqui, coloca o teu like, porque agora a temperatura vai subir. Coloca o teu like, partilha esta live para que muitos entrem e vamos então aqui tentar, portanto, abrir mais alguns argumentos que interessam de facto a opinião pública, porque vamos falar agora da política atual. Vamos tocar naquilo que está a acontecer em Angola, ok? Portanto, nós vamos fazer uma pausa de 19 segundos e vamos voltar aqui com a doutora Mihaela. Quero atualizar então a nossa conversa aqui, entrevista. Doutora, quero lhe trazer agora para navegarmos nas águas profundas. Por que é que são águas profundas? Queremos falar do impeachment. Este é o tema que abalou, portanto, o MPLA, abalou a política nacional, os intelectuais angolanos, todos apreensivos a ver o que é que vai acontecer. Ouvimos várias interpretações. Doutora Mihaela, tu estás na proa dos deputados da UNITA, jurista que és, conheces muito bem porque já várias vezes interviste em explicar este processo, os passo a passo que vai acontecer. Mas, como é a primeira vez que está no Bem-Aja, nós queremos perguntar, impeachment vai acontecer? Já colheram as assinaturas, o Parlamento está de férias, mas tem uma comissão extraordinária, penso eu, que está a funcionar. Não conheço bem o regimento interno do Parlamento. Depois das assinaturas que a UNITA colheu, quais são os passos sucessivos? Estão confiantes de que o impeachment vai acontecer? São muitas perguntas. Primeiro, antes de mais, retificar algo. O Parlamento não está de férias. Não está de férias. O Parlamento não entra de férias. O plenário é que entra em recesso. Okay? O plenário da Assembleia Nacional é que entra em recesso. E onde é que nós vamos verificar isso? No artigo 102 do Regimento da Assembleia Nacional. O que é que diz esse artigo 102? E permitam-me que faça a leitura do artigo 102 do Regimento da Assembleia Nacional, que é a Lei número 13 de 2017, de 6 de julho. A epígrafe desse artigo é legislatura, sessão legislativa e período de funcionamento. Basicamente, a legislatura compreende 5 sessões legislativas, chamados anos parlamentares. Okay? Depois, cada sessão legislativa, cada ano parlamentar, inicia a 15 de outubro e termina a 15 de agosto. Este período de 16 de agosto a 14 de outubro, a lei estabelece como pausa parlamentar. Para além da pausa parlamentar, existe um intervalo que é de 20 de dezembro a 4 de janeiro do ano seguinte, que é para a pausa natalícia. Ora bem, esses intervalos, quer do Natal, quer da pausa parlamentar, não prejudicam a efetividade de funções dos deputados, nem o funcionamento das comissões de trabalho especializadas na medida das necessidades da Assembleia Nacional. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que no dia 15 terminou o ano parlamentar, primeiro ano parlamentar desta 5ª legislatura. Okay. No dia 17 nós fomos trabalhar, normalmente. Amanhã nós vamos receber o presidente de Cuba. A presidente da Assembleia Nacional já fez uma convocatória a convocar todos os
os deputados para uma sessão plenária extraordinária. Por quê? Porque tem que ser extraordinária? Porque durante a pausa parlamentar não podem ser realizadas sessões plenárias ordinárias, só extraordinárias. A minha comissão, que é a primeira comissão, que é a Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos, foi convocada pela quinta comissão, que é a Comissão de Economia e Finanças, para terça-feira, dia 22, quarta, quinta e sexta, trabalharem na especialidade o Código de Imposto do Valor Acrescentado. Ou seja, há uma proposta do Executivo que é urgente de alteração da percentagem do IVA e nós vamos ter que legislar sobre isso. No dia 31 de agosto, nós vamos ter uma sessão plenária extraordinária. Portanto, o Parlamento não está de férias, os deputados não estão de férias. Então, Por quê? Porque nós somos servidores públicos e todo e qualquer servidor público só tem 22 dias úteis de férias. Nós não temos 2 meses de férias, não. Então, Portanto, o bagar do impeachment está de pé. Sim, o impeachment pode entrar amanhã. E se entrar amanhã, tudo para. E vamos ter que resolver isso. Ok. Então, a data de entrada, atenção, a data de entrada do impeachment no gabinete da Presidente da Assembleia Nacional vai marcar o dia 1. Porque em 120 dias este processo tem de estar resolvido. Ou o presidente fica, ou o presidente sai. E mais, este processo, nos termos da Constituição, tem prioridade absoluta sobre os demais processos e devem ser conhecidos e decididos no prazo máximo de 120 dias contados da recepção da devida petição. Ora, a petição, quando entrar no gabinete da Presidente da Assembleia Nacional, começa a contar o prazo dos 120 dias. E tem prioridade sobre todas as outras matérias. Tudo que o Parlamento tiver a fazer para dar tratamento a isso. Doutora, as condições estão criadas para fazer entrada do impeachment, da solicitação do impeachment no gabinete da Presidente do Parlamento? As condições estão criadas? Fez-me muitas perguntas e agora eu tenho que estar à procura das respostas. Primeiro, para existir o impeachment, há requisitos. E se formos ao artigo 129 da Constituição e o 284 do Regimento da Assembleia Nacional, vamos verificar que esses processos de responsabilização e de destituição do Presidente da República têm requisitos. E que requisitos são esses? Primeiro, a iniciativa deve ser devidamente fundamentada e incumbe à Assembleia Nacional. Ou seja, este é o órgão que vai tratar desta matéria. A Assembleia Nacional. A iniciativa deve ser devidamente fundamentada. Depois, a proposta de iniciativa deve ser apresentada por 1/3 dos deputados em efetividade de funções. Ora, a Assembleia Nacional tem 130 deputados ao nível do Círculo Nacional e 90 deputados ao nível dos círculos provinciais. Isto prefaz 220 deputados. 1/3 de 220 deputados são 73 deputados. Isso significa dizer que a iniciativa deve ser subscrita, no mínimo, por 73 deputados. Okay. Ora, havendo um requerimento que está devidamente fundamentado e está devidamente assinado, no mínimo com 73 assinaturas, o
requerimento é regular. Sendo o requerimento regular, o que acontece? O artigo 284 é que vai nos responder esta pergunta. E o artigo 284 do Regimento da Assembleia Nacional é claro. E isso é o que alguns juristas estavam, no princípio, a dizer que não, o MPLA tem maioria na mesa, o MPLA tem a presidente da Assembleia, e então estes podem bloquear. Não. O artigo 284 é claro. Recebida a proposta de iniciativa, atenção, o legislador aqui não escreveu admitida. A palavra utilizada foi recebida a proposta, ou seja, é obrigatório que se receba a proposta. Não há volta a dar. Recebida a proposta de iniciativa do processo de acusação e destituição do Presidente da República, o plenário da Assembleia Nacional reúne-se de urgência e cria, por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, uma comissão eventual a fim de elaborar o relatório parecer sobre a matéria no prazo que lhe for fixado. O que isso significa? Significa que o documento da entrada no gabinete da Presidente da Assembleia Nacional, a Presidente da Assembleia Nacional tem que convocar de urgência o plenário da Assembleia Nacional. Este plenário convocado deve, por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, criar a comissão. Doutora, isso significa dizer que temos que ter 111 votos para criar a comissão. Doutora, então, permita-me só. Sim. Permita-me um intervalo. Essa urgência que a Presidente deve convocar os deputados, não sei se esse é o termo justo, me corrige, porque eu não sou um jurista. O tempo que deve percorrer o vacatius legis, não é? Quando ela recebe o documento para convocar os deputados, e no regimento interno estabelece em quanto tempo ela deve convocar esta plenária? 120 dias? Meu caso. Não, 120 dias para a resolução do problema. Exatamente. Mas a convocação para que os deputados venham resolver a questão que se coloca é: a partir do momento em que o documento entra no gabinete da Presidente da Assembleia Nacional, nos termos da Constituição, não se pode agendar mais nada, porque esse processo tem prioridade sobre todos os processos. Okay. Pronto. Então, tem de ser um processo célere. A Presidente da Assembleia Nacional, se quiser ficar com o documento durante 2 meses, ela pode. Mas durante esses 2 meses, o Parlamento não vai fazer nada. Ok. Não o Parlamento para. Outra agenda. Não pode observar outra agenda. O número 6 do artigo 129 da Constituição é claro. Esses processos têm prioridade absoluta sobre todos os demais processos. Então, o processo tem de andar. Entrou, tem de andar. Tanto é que o legislador colocou aqui, recebida a proposta, não é admitida. A Presidente não pode parar e verificar, não, o mérito, se esse argumento... Não, ela tem de receber e tramitar. Tramitar, ok. Mano Gica, não sei se tens algo para perguntar. Sim. Eu acho que é só para reforçar aqui, doutora Maela Weber, é que é assim, o parlamento, a Presidente do Parlamento não vai ser a primeira pessoa, e Angola participa sempre nas sessões interparlamentares. Ela não vai ser a primeira pessoa de um parlamento. Não vamos olhar para a Europa, vamos olhar mesmo em África. Aconteceu isso na África do Sul. Tá vendo? Então, nós não podemos... O que o MPLA está a tentar passar uma ideia de que a UNITA está a fazer está a tomar uma posição que não tem razão. Se o MPLA tivesse na oposição e se tivesse os números de deputados que a UNITA agora tem, não tenham dúvidas que o MPLA ia acionar isso. E eu vou aproveitar aqui
doutora Mayana Weba, desculpa só, é mesmo política que nós estamos a falar. O MPLA já sabia que a UNITA ia fazer isso, porque em 2012, com a fraude que a gente vive, a legislatura de 2008 a 2012, eles não deram nos outros um número de deputado que lhes dava favor a isso. Também não fizeram de 2012 a 17, também não fizeram de 17 a 22. Agora, de 22 a 27, deram essa oportunidade. O MPLA sabia que a UNITA ia avançar com isso. Mas há mais um outro termo na Constituição, que a UNITA pode pressionar como pressão e que pode desfazer as pernas do MPLA. Mas vou deixar para o grupo parlamentar da UNITA descobrir. Eu estava a explicar que sim, esta comissão tem de ser aprovada por 111 votos, que é maioria absoluta, ok? Então, alguns estão a dizer, bom, pronto, está resolvido, é só pedir aos deputados do MPLA para não aparecerem, fazerem cadeira vazia e o processo fica assim. Não, a Presidente vai ter que agendar novamente, vai ter que fazer uma segunda convocatória. A comissão tem de ser criada. E mais, esta votação, para criar a comissão eventual, para dar tratamento a este processo, já é mediante voto secreto. É o que estabelece o artigo 159 do regimento. O primeiro voto secreto é aí. O artigo 159, cuja epígrafe é votação secreta, estabelece o seguinte: fazem-se por votação secreta, a linha B, a acusação do Presidente da República nos termos do número 5 do artigo 129 da Constituição e dos artigos 284 e 285 do presente regimento. Significa dizer que tudo o que está no artigo 284 é por votação secreta. Secreta. Mas agora, doutora, o voto secreto está garantido pela lei, mas já estamos a ouvir os mugimbos de que o MPLA está a ameaçar os seus deputados. Por exemplo, tem uma mana aqui que pergunta, recomenda-me, e vou mesmo expor aqui, diz, Emmanuel Álvaro pergunta sobre o voto secreto, que o MPLA ameaçou os deputados de investigar as impressões de quem votou contra. Doutora, não sei se já chegou este mugimbo ou estes dizeres, não é, de que o MPLA está a ameaçar os seus deputados, que vai verificar até as improntas digitais. Em termos legais, isto o MPLA pode fazer? Em termos legais, não. Em termos legais, a Assembleia Nacional deve garantir todas as condições para que o voto seja efetivamente secreto. E nós, enquanto deputados do Grupo Parlamentar da UNITA e proponentes, vamos exigir que todas as condições sejam garantidas para que não se saiba em quem cada um dos deputados votou. Isso para garantir que o processo seja efetivamente consciente, que não haja medo, porque nós não podemos ter deputados que representam o povo angolano com medo de exercer um voto de livre consciência. O voto de livre consciência é aquele voto que a gente sabe que o que está a fazer é certo ou errado. O que a gente está a fazer, a gente quer fazer ou não quer fazer. E, portanto, ninguém pode ameaçar os deputados, ninguém pode condicionar o voto dos deputados, porque há uma garantia de que depois vão verificar os boletins de voto para ver quem votou em quem. Isto é inaceitável num país cuja Constituição diz que é uma democracia. Doutora, permita, enquanto jornalista, esse é o nosso papel, para que tragamos notícia e notícia veritiera para resolver os problemas da cidadania. Nessa parte do voto secreto, na nossa interpretação, garante que Ok, caiu. Manjica, caiu a linha.
Sim, Mano ela Gica, vai voltar daqui a pouco. vai voltar. Pois, a pergunta que eu quis fazer na doutora, e também uma nossa interpretação, é que o voto secreto automaticamente garante que o deputado vote com a livre consciência e que não tem que ser, portanto, coagido a como ele deve votar. Então, aí a declaração pública do MPLA em dizer que todos os deputados do MPLA vão votar, não vão votar a favor do impeachment. Mano Gica, como é que tu vês isto? Mano Álvaro, é uma violação absoluta dos direitos, porque o MPLA, a partir do momento que a UNITA veio com esse artigo de impugnação do presidente da República, o MPLA reagiu mal, não caiu bem ao MPLA. Por isso é que eu estava aqui a fazer o exercício com a doutora Mayela Weba, que o MPLA sabia que quando a UNITA ia ter este número de deputados, eles sabiam que quando viram que a UNITA tem 90 deputados, eles no departamento deles de tendência, nas intenções, na psicologia, e temos aqui pessoas da psicologia que estão desfalsados noutras páginas a ver esse live, eles já tinham estudado, já sabiam que a UNITA ia trigar, ia dar esses passos. Eles já sabiam, não era novidade para eles. Agora, o que acontece com eles é o desconforto, Mano Álvaro, tá vendo? Uhum. O MPLA está sempre habituado que o chefe tem razão, o chefe sabe fazer, e o chefe, até quem está a reclamar, esse impeachment da UNITA está a fazer o presidente ficar magrinho. Epa, desculpa-me lá, Mano Álvaro, se estamos a violar aqui os símbolos da pátria, isso não é o meu problema se o presidente vai ficar magrinho ou não. Quem está magrinho vai se tratar, vem o que está forte, porque Angola precisa de avançar. Nós não dependemos de um gordo ou de um magrinho para avançar, tá vendo, mano? Então... Sim. Eu acho que o MPLA está a auto-precipitar-se e gostaríamos que a doutora Mayela Weba voltasse, porque ela estava mesmo a ir mesmo de acordo com da forma que o carro queria. Uhum. Sim, de facto, porque é o ponto fulcral do debate aqui, da live, e a net da deputada caiu. Esperemos que ela volte e aquelas pessoas que assistem a doutora façam os possíveis para que a doutora volte, porque o país, neste momento, está a debater democracia. O angolano, neste momento, quer conhecer a verdade, porque esconde-se sempre todos os trâmites, esconde-se todos os procedimentos. Então, este é o momento exato para que se esclareça como é que isto funciona e como é que isto pode funcionar e tirar, não é? Desmistificar, desconstruir aquele monstro que se queria construir. A doutora está de volta e estamos muito felizes. Estamos muito felizes que voltou, porque estávamos mesmo já aqui preocupados e tal. Doutora, eu estava a dizer, não sei se conseguiu nos ouvir enquanto estava fora. Que, não, infelizmente não. Ok, dizia o seguinte, na nossa interpretação, este voto secreto, o legislador garante, portanto, que o deputado vote com consciência e não por linha política. Por isso, nós entendemos que a declaração pública do MPLA em que os deputados do MPLA não vão votar a favor do impeachment, isto não é legal, não é consentido. Portanto, cada deputado deve votar de livre consciência. Pode argumentar isso, apertar um pouco mais, esclarecer aqui, para tentarmos desmistificar e desconstruir os monstros, doutora? Essa atitude, quer do Birro Político do MPLA, quer a declaração política do líder da bancada do MPLA, demonstra claramente que a democracia lhes foi imposta. E como a democracia lhes foi imposta, eles não são democratas convictos, são democratas por imposição. E qualquer democrata por imposição não aceita as regras da democracia quando essas regras da democracia lhes são desfavoráveis. E, portanto, demonstram que não querem cumprir nem a Constituição, nem a lei. Está tudo dito. Portanto, cada um de nós vai tirar as suas ilações. A lei vem estabelecer que o voto é secreto. Deem garantias de que o voto será secreto. Não ameacem ninguém, não coajam ninguém e deixem que os deputados decidam. Porque se
houvesse efetivamente esse apoio todo que dizem que tem, que o líder tem, que vão dar ao líder, não iriam xinguilar, como se diz na gíria, como estão a xinguilar. Não iriam fazer tanto barulho, tanta confusão, ok? Tanta manipulação. É incrível que chegaram ao ponto de dizer que nós queríamos subverter a ordem constitucional, que queremos dar golpe de Estado. Ou seja, algo que está na Constituição. Constituição essa que foram eles que aprovaram. Muitos dos que estão a falar hoje foram legisladores constituintes. Tiveram na Constituinte de 2010. Aprovaram essa Constituição. Ou não sabiam o que é que estavam a aprovar no artigo 129? Porque a primeira vez que a UNITA tentou utilizar a lei para questionar a conduta do Presidente da República foi em 2013, em maio de 2013, no rescaldo das eleições de 2012, fez uma queixa-crime à Procuradoria-Geral da República e, na altura, a Procuradoria-Geral da República respondeu à UNITA que não tinha competência para sequer investigar o Presidente da República. A UNITA deveria ir ao Parlamento e tramitar de acordo com o artigo 129. Ora, na altura, a UNITA tinha 32 deputados na legislatura de 2012-2017. E, portanto, nunca tivemos um número que pudesse efetivamente acionar o artigo 129. Desta vez, como temos esse número, estamos a acionar e fazemos-lo por imperativo patriótico. E porquê? Porque, de facto, nós não podemos ter um Presidente da República que se coloca acima da Constituição, que se coloca acima das leis. E mais, este processo de impeachment, de destituição, já está a fazer maravilhas. Presidente João Lourenço, se vocês forem atentos, já está a corrigir muita coisa. A reserva estratégica alimentar já deixou de estar na carrinho. Por quê? Porque estava errado. E é aí o papel do novo aeroporto, Dr. Antônio Agostinho Neto, já foram revistos. Os seus negócios privados, okay? Alguns dos seus negócios privados que estão em nome de alguns descendentes estão a ser revistos também. Ora, essas atitudes do presidente João Lourenço dão-nos razão. Significa dizer que as coisas estavam a ser mal feitas. O presidente não pode ter a sensação que é dono e senhor de Angola, que pode, faz e desfaz. Não. Tem de haver um limite. Doutora Tem de haver um limite. Doutora Maeleba, falou, epa, espero que não caia. Ah, não, está aí. Manuel, acho que está congelada. Está congelada. Não, tá aí. Mas ela está a ouvir, está a ouvir. Doutora Maela Weba falou em xinguilamento. Hoje, quando nós olhamos, e eu não queria falar disso, mas fui obrigado, a situação me trouxe para isso. O que motiva os parlamentares em todos os parlamentos democráticos é a capacidade dos deputados fiscalizarem o executivo. Vocês vão também, depois disso que está a acontecer, vão também fazer qualquer coisa, mexer para poderem voltar a fiscalizar o executivo, que não anda a ser fiscalizado, e ele erra muito porque não está a ser fiscalizado. Caríssimo, essa iniciativa visa efetivamente fazer com que todos os órgãos que devem efetivamente cumprir o papel de fiscalizador começarem a fazer o seu papel. Exato. Para que não se chegue a uma situação em que todos os anos o Presidente da República viola 3, 4, 5 vezes a Constituição e a lei. E depois juntamos tudo num processo, que é o que está a acontecer nesse momento. Se nós formos à lei da probidade pública, se nós formos à lei da probidade pública, vamos verificar o seguinte:
O artigo 15 estabelece o seguinte: considera-se agente público a pessoa que exerce mandato, cargo, emprego ou função em entidade pública em virtude de eleição, de nomeação, de contratação ou de qualquer outra forma de investidura ou vínculo, ainda que de modo transitório ou sem remuneração. Ora, o Presidente da República entra neste conceito de agente público porque ele gera o dinheiro de toda Angola. Então, Exatamente. o gestor do dinheiro de toda Angola pode fazer o que bem lhe apetece? Não. Improbidade pública. O artigo 23. São atos de improbidade pública as ações ou omissões do agente público contrárias à moralidade administrativa e ao respeito pelo património público. E vou dar aqui um único exemplo. Todo mundo quer saber os fundamentos do nosso pedido. Vou dar um exemplo recorrendo à lei. Artigo 26. Atos que causam prejuízo ao património público. O número 12 estabelece o seguinte: para efeitos do número anterior, consideram-se de improbidade pública, nomeadamente os seguintes atos. A linha D. Permitir ou facilitar a alienação é venda, a permuta ou alocação de bem integrante do património de entidade pública ou ainda a prestação de serviço por esta por preço inferior ao do mercado. Ora, todos nós sabemos que o Banco BCI foi vendido a 25 milhões de dólares. É preço inferior ao mercado. Quem ficou prejudicado foi o Estado angolano. Quem permitiu que isso acontecesse? Se o presidente é que assinou, foi ele próprio. Se não foi ele que assinou, ele se omitiu de verificar se essa venda prejudicava ou não o Estado angolano. Se nós formos, o BCI está muito próximo do Banco Econômico. O Banco Econômico foi vendido a 100 milhões de dólares. Só a sede do BCI, o prédio, o edifício sede do BCI, aquele edifício vale mais do que 25 milhões de dólares. Como é que aquele prédio, como é que aquele banco vai ser vendido a 25 milhões de dólares? Então, isto não é um ato que causa prejuízo ao património público. Como é que há pessoas que estão a dizer que não há fundamentos, o que a UNITA está a apresentar não tem razão de ser? Está aqui na lei. Eu vos li a lei. Não pode haver prejuízo para o património público por preço inferior ao do mercado. 25 milhões de dólares é um preço inferior ao do mercado. Por que se deu essa possibilidade à empresa Carrinho? Tem que nos explicar isso. E se não nos explicam, como não nos explicaram, é motivo suficiente para pedir a destituição do presidente, porque ele está a violar a lei da probidade pública. Está a prejudicar o património público, o património de todos os angolanos. Exatamente. Então, e podemos continuar com outras. O Fundo Soberano foi criado. Para que efeito é que o Fundo Soberano foi criado? O dinheiro que estava alocado no Fundo Soberano, o Presidente da República fez o que com aquele dinheiro? Ele retirou. Deu um outro destino. Ele pode fazer isso. Nos termos da lei, não. Só são dois exemplos simples de violação da lei. E mais, quando se viola a lei, está-se a violar o princípio da legalidade. Violando-se o princípio da legalidade, estamos a violar o artigo 6º da Constituição, que é o princípio da supremacia da Constituição e da legalidade. Logo, está-se a violar a Constituição. Um outro exemplo. O Presidente da República exonerou a seu pedido o governador do Banco Nacional. De acordo com a lei do Banco Nacional, não há exoneração a seu pedido. Isso não existe. O Presidente violou a lei, violou a Constituição. Aquilo foi apenas um ato político. Aquilo foi um ato político e não, portanto, de ordem administrativa.
Não, Administrativamente não pode. mesmo que fosse, não, foi de ordem administrativa, porque o presidente exarou um despacho. Pois, aí é que está o erro. Portanto, ele não, em termos administrativos, não deve. Ele fez. Tendo exarado o despacho, ele violou a lei do Banco Nacional. Um presidente que viola a lei do Banco Nacional está a violar o regular funcionamento das instituições. Ora, a Constituição vem dizer no número 2 do artigo 129 que o presidente pode ainda ser destituído por crimes de violação da Constituição que atentem gravemente contra o regular funcionamento das instituições. O Banco Nacional é uma instituição. A Assembleia Nacional é uma instituição. Vocês sabem o que aconteceu na altura em que tomamos posse e tivemos que ficar à espera 4 horas para se ver a questão da composição da mesa. O então presidente da Assembleia Nacional cessante teve que parar a sessão, ir ao Palácio Presidencial, tratar de assunto do partido MPLA. É que se o presidente Fernando da Piedade Dias dos Santos tivesse ido se encontrar com o presidente do seu partido na sede do MPLA, não havia problema nenhum. O problema é que foi se encontrar na presidência da República. Então, é a utilização da presidência da República, a instituição presidência da República, para tratar assunto privado de um partido político. Isso em democracia é aceitável? Não. O Álvaro está na Itália, o Gica está na Inglaterra. Isso seria admissível? Utilizar uma instituição do Estado para avaliar até que ponto um órgão de soberania pode ou não completar a mesa. Isso é interferir no regular funcionamento das instituições. O presidente não pode fazer isso. Tinha que sair dos seus cuidados, ir à sede do MPLA, tratar do assunto do MPLA na sede do MPLA. Sim. E tem mais outras coisas, muito mais. Agora, doutora, nos permita, para avançarmos, uma vez que este procedimento terá corpo e hipotizemos que o Parlamento votou, os deputados votaram e o voto é a favor à acusação da UNITA. Portanto, o presidente tem que ser destituído. Uhum. Ok. O Parlamento fechou. O resultado é aquele. Quais são os passos sucessivos? Vai para o Tribunal Supremo ou vai diretamente ao Parlamento, ao Tribunal Constitucional? E como é que funciona? Porque aí onde está outra maca. Porque o Tribunal Constitucional, até certo ponto, já vimos até a postura da própria Presidente do Tribunal Supremo desde o empossamento do Presidente da República. Havia já ali um certo tal. Ele é membro do MPLA, Manuel. Não, é membro, mas ela também está exposta à opinião pública, porque esse é um caso muito sério. O problema agora é o Tribunal Supremo, que sabemos como é que estão as coisas. Agora, eu não sei como é que a UNITA está a encarar esta fase, uma vez chegando ali. Como é que a UNITA, que leitura vocês fazem, doutora Mihaela? É assim, quando o requerimento for entregue à Presidente da Assembleia Nacional, todos os angolanos vão ter conhecimento, porque a partir daí vai ser um documento público e a partir daí vamos saber se o requerimento, se for votado e votado favoravelmente, se o requerimento vai para o Tribunal Supremo ou se vai para o Tribunal Constitucional ou se vai para os dois. Portanto, isso tudo vai depender do que a comissão eventual decidir fazer no seu relatório. Ok. Penso que percebemos. Mano Gica, eu não sei se tens algo para acrescentar, para perguntar na nossa doutora. Não, vamos avançar, Manuel. Ficamos bem esclarecidos quanto a essa questão do impeachment.
da exoneração do presidente, porque é preciso falar mesmo exoneração, porque os do MPLA pensam que não se pode tocar no chefe. Quanto a essa da exoneração do presidente da República, porque está na Constituição, que é preciso os angolanos saberem que em 2010 o MPLA tinha quase todos os deputados do parlamento quando aprovou essa Constituição. Então, o problema é deles. O angolano tem que aprender. O esperto aqui só está a jantar, mais nada. Doutora Micaela, só para avançar, uma questão muito importante do parlamento angolano. Por que os deputados, as pessoas querem comunicar com vocês? Olha, já que estamos a falar da mulher e falamos da mulher empoderada, há meninas que vêm em função diplomática e há outras que são militares que nós vamos tendo contato com elas, são assediadas, são abusadas pelos chefes e elas gostariam de pelo menos ter a chance de contar a história em algum deputado. E quando vamos dentro do parlamento, você põe doutora Maela Weba, vem a tua fotografia, vem a informação, mas não vem lá um e-mail para que a gente, porque na África do Sul até experimentamos, mandamos um e-mail na Olomisa e aquilo automaticamente vem um e-mail automático a dizer assim: a Olomisa não está no momento no escritório, mas assim que chegar vai te responder este teu e-mail. Nós também, em termos administrativos, e isso que se fala muito da evolução, as energias verdes, renováveis, estamos atrasados um bocado. Ou será que é minha impressão por viver fora do país e não estar muito bem dentro dos assuntos que está a passar ali? É assim, todos os deputados da Assembleia Nacional têm um e-mail. E este e-mail deve ser utilizado quer para a tramitação da documentação ao nível da Assembleia Nacional, quer para outras situações. O e-mail do deputado deveria estar disponível na página do Parlamento angolano. Não estando, eu posso ditar aqui o meu e-mail. O meu e-mail como deputada é Mihaela, Mihaela, sim, ponto, Weba, WEBBA, arroba, parlamento.ao. Eu repito, Mihaela, Mihaela, ponto, Weba, WEBBA, arroba, parlamento.ao. Ok, vamos confirmar. Pelo menos já temos um e-mail e vamos a diáspora, quando tiver problema, vamos direcionar, já que nós não temos um deputado. Um representante, mas como grupo parlamentar da UNITA tem consciência que a Frente Patriótica Unida venceu as eleições na diáspora. Só houve um país na Europa, que foi a Alemanha, que houve uma diferença de 2 votos, ok? Com a exceção da Alemanha, todos os outros países na Europa, em África, o Brasil, a candidatura da UNITA venceu. Portanto, nós temos mesmo que nos preocupar com a diáspora. Não é à toa que os deputados do grupo parlamentar da UNITA têm aceitado sempre falar com os cidadãos que estão fora de Angola, e os do MPLA escusam-se de fazer isso porque primeiro têm medo das vossas perguntas, porque vocês vivem em contextos democráticos, sabem o que é a democracia. O e-mail está errado. É Weba com 2 Bs. Com 2 B? Sim, 2 Bs. Weba. Vamos corrigir. Ok, vamos corrigir. Exatamente. Vocês, como vivem num contexto democrático, sabem como é que funciona a democracia, eles têm medo de debater com vocês. Okay? Porque a massa crítica que
os cidadãos que vivem nestes contextos democráticos têm uma avaliação crítica muito mais elevada do que quem não vive num contexto democrático, quem nunca viveu num país democrático, não sabe muito bem como é que isso funciona e tem uma leve ideia, muitas das vezes só da leitura. Uma coisa é ler, outra coisa é viver uma realidade democrática todos os dias. E, portanto, há este medo dos deputados do grupo parlamentar do MPLA de debater com os cidadãos da diáspora, exatamente porque, primeiro, vocês têm essa sensibilidade muito mais crítica do que os que estão em Angola, e porque também em todos os círculos, as assembleias de voto na diáspora, a oposição ganhou, no caso a UNITA. Ok. Doutora, eu penso que os assuntos que iríamos tratar hoje, na sua maioria, foram ditos, e também temos agora o endereço da doutora, portanto, vamos repor aqui para aqueles que não tiveram acesso. Portanto, está aí, vi que alguém escreveu mal, o correto é aquilo que está aí, peguem as vossas canetas. Portanto, escrevam e, se quiserem contactar a doutora, contactem. Doutora, nós queremos, não quero ainda agradecer, porque estamos pura e simplesmente fechar um tema que era muito fulcral, e queríamos então, não sei se Mano Gica, tens alguma questão a acrescentar ou não sobre este ponto? Não. Não, ok. Então, doutora, esta é a primeira vez que passa no nosso canal. Eu gostaria de fazer uma sondagem, mas não temos mais tempo para fazer essa sondagem. Muitas pessoas queriam telefonar, não foi possível darmos a linha a todas as pessoas, mas nós vamos tentar abrir uma exceção. Que exceção é esta? É convidar agora mesmo, em direto, aqui na live, a doutora Mihaela Weba, se aceita o nosso convite em voltar a vir no Bem-Aja, e para teres a oportunidade, portanto, de dialogar com aquele que é o público do Bem-Aja, porque não podes imaginar quantos telefonemas é que eu não pude atender. Não consegui atender uma em cima da outra e não podia priorizar nenhuma. Mas, porque essa live não era... Fica a promessa de voltar sem problema nenhum, e eu normalmente cumpro as minhas promessas. Portanto, agendem que eu aceito. Aceita, ok. E queremos saber também se gostou de estar aqui conosco, embora que tivemos algumas reflexões. Gostei, foi uma grande honra falar com vocês, foi uma grande honra participar desta conversa no nosso quintal. Eu penso que é dialogar que nós nos entendemos. Infelizmente, por causa da internet, não foi possível ter uma maior interação, houve alguns cortes, mas eu penso que da próxima vez provavelmente a internet estará melhor, e eu penso que também vamos conseguir alcançar o objetivo de comunicar com o maior número de cidadãos que estão na diáspora e não só, porque de facto eu penso que o deputado não é um chefe, o deputado é um servidor público, o deputado deve estar ao serviço daqueles que representam, e é efetivamente por pensar assim que estou disponível para, sempre que for necessário, responder às perguntas dos cidadãos, contactar os cidadãos contactarem, e tem sido sempre assim, mesmo quem frequenta a minha página nas redes sociais, no Facebook sobretudo, sabe que eu interajo muito com os cidadãos nas redes sociais, porque eu acho que de facto representar também significa ter esta interação com os cidadãos. Ok, muito obrigado, doutora, e se nos permitir, nós queremos mesmo permitir que possas, portanto, descansar, porque já consumimos muito tempo da doutora, embora que se pôs à disposição. E uma coisa que nós gostamos de ouvir, que muitos deputados não dizem: um deputado é servidor público, não é chefe. E por isso aqui o Bem-Aja faz assim.
Muito obrigado por esta sinceridade e honestidade e humildade. Portanto, o deputado trabalha para nós. O deputado não é nosso chefe. E por isso, doutora, estás mesmo coroada. O bem-aja aqui dá-te um voto muito positivo por esta tua intervenção e por tudo aquilo que aqui também pode abrir. E lhe agradecemos imenso. Nós vamos pôr agora aqui um clipe, assim para permitir que a doutora possa repousar e tratar de outros assuntos importantes que tem na tua agenda do dia de hoje. Muito obrigado, Muito doutora. obrigada e que Deus abençoe Angola e os angolanos. Adeus. Muito obrigado. Adeus. Okay. Obrigado. A democracia é algo que faz com que as pessoas tenham a liberdade de expressão. É poder exprimir, dizer o que sente, falar à vontade, sem medo de ser preso, sem medo de ser perseguido. Democracia é as pessoas estarem livres para falarem aquilo que lhes vem na alma e que sentem. Isso é que é democracia. Democracia é direito iguais para todos. A democracia é um país democrático. Pronto, democracia. Ei, já não estou muito expectante de política isto comigo. Epa, não entendo nada, praticamente. Se perguntarem da igreja, você tem que exprimir essas partes, não entendo. Democracia, livre de expressão. Liberdade do povo, né? Igualdade do gênero, de tudo, né? É bom, é tranquilidade. Mano Gica, a doutora já está, portanto, convidada para esta live. Como é que te pareceu a intervenção da doutora Weba, da deputada Mihaela Weba? Mano Álvaro, é como, né? É sempre mais um live. Conversamos com uma angolana que se propôs a responder às nossas perguntas. Eu acho que nós que vivemos aqui na diáspora nos sentimos tidos e achados por termos hoje criado condições para podermos conversar, falar das situações do nosso país, sobretudo da política, das questões políticas. É algo que muitos de nós fizemos de formas diferentes, mas hoje estamos a falar com aqueles que são pessoas que foram eleitos legalmente para nos representar no Parlamento. Devo dizer que também é bom ouvir de uma membra do grupo parlamentar da UNITA a reconhecer o esforço que a diáspora angolana fez. Sabe, lá atrás, há um tempo atrás, quando nós lutávamos para que o voto na diáspora fosse uma realidade, sempre nos foi dito pelos embaixadores e cônsulos que seria algo impossível. E há tempos atrás, um embaixador que tivemos muita guerra, telefonou e disse: filho, continuem na luta, porque afinal de contas valeu a pena seres mal falado, seres mal visto, mas vocês conseguiram alcançar o vosso desiderato. Aquilo não aumentou nada na minha convicção, porque, afinal de contas, como revolucionário, sei quais são o papel de um revolucionário, o que é que ele vai passar, como é que ele vai acabar, e ouvi e seguimos em frente. Tendo aqui com a doutora Mihaela Weba, é um privilégio, não é porque nós temos mais simpatias pelos homens da UNITA, mas esses são os que mais querem estar com o resto do povo. Sim, e de facto, há muitos que fazem interpretações provocatórias, são pura e simplesmente comentários provocatórios, Mano Gica. Nós somos independentes. Nós não pertencemos e não defendemos nenhuma cor partidária. Nós estamos a fazer o nosso papel de cidadãos. Tu estás no mundo do ativismo, eu estou a fazer o meu papel de jornalista, de fazer as pessoas falarem, de trazer perguntas muitas das vezes que incomodam a uns e agradam aos outros, e nós temos feito convites, não só daqueles que já passaram aqui, mas também temos feito convite dos que estão no lado do MPLA, mas são eles que refutam vir falar. Muitas das vezes respondem: não, porque temos agenda cheia, muitas das vezes não é oportuno, há vezes mesmo nem sequer respondem. E recentemente um amigo que tem passado aqui no Bem-Aja, que nós estimamos muito, o convidamos sempre, o que é que ele diz em off? Isso foi em off. Ele diz: tu estás mais identificado com a UNITA, parece também já militas na UNITA. Ora, isto é, como é que se pode dizer?
não é concebível. Eu não entendo, Mano Gica, numa era tão evoluída e estas pessoas se dizem democratas, se dizem estudiosas, estudadas, têm licenciaturas feitas, dominam a própria lei constitucional e o exercício que nós estamos a fazer aqui é um exercício democrático. Nós estamos a trazer, portanto, o despertar, nós estamos a trazer a voz, estamos a dar voz ao cidadão e nos tratam que nós somos da UNITA. Então, o que é que se pretende? Pretende-se que o angolano continue no Che menino, não fala política. Exato. Então, Mano Gica, a política não deveria existir. Em Angola não devia existir política. Mano Álvaro, infelizmente esse é o conceito errado que as pessoas têm, mas pronto, no que Kimbundo diz, este eto vale lá, nós vamos ter mesmo que avançar, porque afinal de contas o tempo não nos permite para ficarmos parados no pensamento dessas pessoas. O mais importante é que agora estávamos a viver realidade. Todos aqueles que se armarem, que são espertos, vão ficar com o MPLA. Fez essa Constituição para se favorecer, esqueceu, deu número, deu mais de 80 deputados na UNITA. Agora o Anguibeta estão a sofrer com a pressão. E está a acontecer. Pronto, Mano Gica, vamos agradecer os nossos amigos que estão aqui no chat. Portanto, Rosa Vu, Sebastião Antônio, Lucia Santos, a voz do migrante, o nosso mano Maluenza. Maluenza, olha, recebi a tua mensagem, não te preocupes, que eu depois vou te responder também no WhatsApp, não te preocupes, mano, estás conosco. O MDC, o Gabriel Vitor, angolano usa, que é o nosso mano, portanto, aí, o Elcio, Jorge Calei, o Correira Gregório, Jorge Calei novamente, o Chip Pat e tantos outros, a Lucia Santos já falamos, Palmira, já dissemos o Dom Edi, Susana Lelo, o Paulo Pereira, o Kelson Félix, o Pedro Simões Esteves, mais velho que chamou aqui, e muitos outros. Muito obrigado por participarem no chat. Nós estamos aqui para vocês e vocês são a razão da nossa existência. Por isso, eu e Mano Gica agradecemos imenso da vossa participação viva e ativa. Aliás, somos a mesma equipa, principalmente aqueles que estão assiduamente em todas as lives que fizemos. Vocês estão sempre aqui conosco, queremos vos agradecer e esse trabalho estamos a fazer em conjunto e vamos nos orgulhar naquilo que estamos a conquistar. Mano Gica, muito obrigado, um grande privilégio trabalhar contigo. Muitos gostariam de ter o privilégio de ter a ti ao lado, não é? A auxiliar, a ajudar, a ensinar. Tenho aprendido muito contigo, Mano Gica. Muito obrigado pela força que tens me dado e pelo teu contributo, porque tu estás a construir tantos gigantes. Muito obrigado, Mano Gica. E tem um mano aí que sempre está a me baquetar ali. Não, o Gica tens que começar a lhe tratar de doutor, porque ele é estudado. Então, Mano Gica, não te chateias quando eu te chamar sempre de doutor. Muito obrigado, Mano Gica. Não há maca, meu irmão, não há maca. Vamos avançar. É a nossa missão. Estamos a cumprir. Estamos juntos. Então, caros amigos, nos vemos a próxima semana. O José Gama, sim senhora, estará de volta. Não se preocupem. Estaremos junto com o nosso amigo José Gama. Até lá, um coração. Nós fomos. Tchau.